Boa tarde, está começando mais um Ubra Connect. E hoje o episódio está um pouquinho diferente. Estou aqui com a colega Débora Pires, que vai me ajudar a conduzir essa conversa com as acadêmicas de enfermagem. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Agora a gente vai fazer a apresentação das meninas para vocês conhecerem. Então, vamos apresentar as acadêmicas, a Love e a Polly. Boa tarde, eu sou a Love Lamanta Murain, eu sou haitiana, tenho 7 anos morando aqui, eu sou casada, tenho 2 filhos, eu estou vivendo também com meu pai. É um prazer para mim estar com vocês Prazer aqui é hoje. nosso, pô. Eu sou a Poliane, natural de Timóteo, Minas Gerais, tem 3 anos que eu moro aqui, 3 anos que eu estudo na Ubra, sou casada, tenho uma filha de 17 anos, meu pai também mora conosco e é um prazer. Muito Prazer obrigada. é nosso, né? Gente, quando a gente pensa, né, na área da saúde, existe uma presença essencial em todos os momentos, que é a presença da enfermagem, do enfermeiro. Mas quem é o enfermeiro? O enfermeiro é o gestor do cuidado, né, Love? Sim. A gente aprende isso desde o primeiro semestre aqui na Ubra. A gente aprende que a gente é caminho, a gente é ponte multidisciplinar, a gente é acolhedor, a gente é quase pai, mãe, filho dos nossos pacientes, nossos clientes, e tentamos articular toda a dinâmica de cada setor, de cada instituição, dependendo da área da atuação que a gente vai estar. É isso. A enfermagem, a gente pode dizer que é um ponte para cada um dos outros profissionais. Cada profissional precisa de uma enfermeira para ajudar, né, no processo da cura do paciente, da melhora do paciente. Então, uma enfermeira é tudo dentro de uma unidade, dentro do hospital, dentro de tudo, até em casa. Nós, como mãe ainda, somos enfermeira, mãe, tudo. Então, eu posso dizer enfermeiro é central de tudo. Sim, que parte muito daquela questão do acolhimento, né, dos pacientes, das pessoas, essa parte humanizada, né, do cuidado ali mesmo, próximo. Sim. Né? É essencial, muito... é essencial. A gente sempre fala, se você não sabe receber isso desde o nascimento, desde a velhice, né, que é da senescência, você não vai fazer uma gestão de cuidado ideal. Então, você precisa entender que aquela pessoa ela está no seu momento mais vulnerável. E aí a gente realmente conhece como que nós somos, né? Quando nós estamos doentes, e isso tem que ser olhado com carinho e amor. Quando a gente fala carinho e amor, não tem nada de romantização, tá? Do cuidado. Perfeito. Então a gente tem que levar isso muito a sério. Do mesmo jeito que eu gostaria de ser cuidada, eu preciso cuidar. Claro que vai ter dias que eu terei um pouco, né? Eu me darei um pouco menos ou um pouco mais, porque eu sou um ser humano, então eu não consigo ser 100%, na verdade ninguém consegue. Porém, se eu tenho na minha mente isso muito certo de que o cuidado que eu faço, ele é o mesmo cuidado que eu gostaria de receber, eu vou conseguir fazer esse cuidado bem. Com certeza. Eu vou deixar ali a minha marca naquele cliente, naquele paciente, eu vou conseguir deixar a minha marca como enfermeira na minha equipe e eu vou conseguir que a minha equipe se espelhe e consiga fazer o mesmo. Porque também não tem como eu cobrar se eu não faço. Meninas, vocês não são daqui, Sim. as duas, né? Poderiam contar um pouco como foi essa mudança para vocês? E também Que a escolha, né, do curso. Que ela tem, eu sei que ela tem relação com o concurso, né? Sim. Com a escolha, enfim. Sei. Pode começar? primeiro. Pode, Love. Então, como eu já disse, eu não sou daqui, eu sou do Haiti. Então, lá no meu país, a gente está vivendo um momento bem difícil. Agora está piorando, infelizmente. Mas eu estava estudando medicina lá no meu país. Eu tive que fazer a escolha de sair de lá para poder procurar uma vida melhor e estudando. Isso era o foco. Então, quando cheguei aqui no Brasil, eu venho aqui como refugiada, não venho com visto, e diferente de quem que tem um visto Sim. e pega voo e vem para o Brasil. Mas, no meu caso, eu venho como refugiada, uma pessoa que está procurando refúgio. Então, quando cheguei aqui, meu plano era estudar, daí começar a procurar. Estava difícil no início, eu não falava português, a maioria de nós que saí do Haiti, para dizer todos, né? Porque a gente não fala português lá no Haiti, nossa língua é crioulo e francês. Então, chegando aqui, estava complicado para mim em tudo. Mas a maior barreira é a barreira linguística. Então, conseguindo a pouco, procurei as universidades e apareceu melhor para mim a URBLA. Daí eu entrei, fiz a matrícula, consegui entrar.
mas eu tive que sair num período porque estava difícil para me pagar, eu não tinha nenhum apoio, né, financeiro, não estava conseguindo nada de bolsa, então eu tive que sair e fui para uma outra universidade. Então, esse momento que eu fui lá foi bem diferente, dá para perceber que a UBLA é o melhor, tá? A UBLA é o melhor, a melhor universidade do Rio Grande do Sul. E isso a gente pode ter certeza. Então, eu sentia essa falta. Não tinha ninguém para me ajudar nessa outra universidade. Eu chorava porque nós, como imigrantes, nós temos muitas dificuldades. Muitas. Que vocês nem pensam, tá? Então, desde antes que eu saí da UBLA, eu conhecia a nossa coordenadora do curso de enfermagem, a Priscila, e ela sempre me manda mensagem: volta para a UBLA. E eu estava com o coração, né, triste, que eu queria voltar, mas eu não tinha condição para conseguir. E daí eu consegui voltar, né, com 30% de bolsa, e foi a melhor escolha para mim. Obrigada, né? Ubra. Isso aí. Obrigada. Isso aí. E daí a gente tem uma coordenadora bem acolhedora e isso faz uma diferença enorme para nós como imigrante. Porque nós, como imigrante, nós precisamos de uma pessoa que sabe lidar com o imigrante. Não adianta tu botar uma pessoa, ou se essa universidade não quer pegar imigrante, tudo bem. Mas se tu tem intenção de aceitar imigrante nessa universidade, tem que ter alguém capacitado para poder receber, para poder entender, às vezes, as emoções. A pessoa está pensando com a família no Haiti, está querendo botar todas essas emoções em cima da coordenadora. Entendeu? Coitada da coordenadora. Então, tudo isso a coordenadora, ai, respira, Love. Respira, vai dar certo. Quase um mantra, né? Quase um mantra. Então, essa pessoa tem que ter capacidade. Às vezes não é porque essa imigrante quer, né, falar assim, fazer assim, mas essas pressões, as emoções, as dificuldades que deixa essa pessoa tá nervosa, tá triste. Então, quando tem alguém que está preparada, que entende, isso faz grande diferença. Então, é isso. Eu venho aqui, né, 7 anos. Não foi fácil, mas hoje já estou me sentindo muito bem. Eu estou gostando da minha profissão. Não era isso minha escolha no início, né? Como eu já disse, eu estava estudando medicina. Eu venho aqui para estudar medicina, mas não consegui. E ainda é um sonho que eu estou, né, mastigando. Eu estou fazendo enfermagem. Eu espero que eu consiga fazer medicina na UBRA, porque eu estou gostando demais da UBRA. Mas a enfermagem é uma profissão, gente, que não tem comparação. Porque nós, como enfermeira, somos o centro da mesa. Aí pronto, você pensa, enfermeira, médica. Aí acabou. Aí a gente é gestora do cuidado e ainda Sim. gestora do diagnóstico. Aí é, ó, primor. E para ti, Poli, também veio de outro estado, né? Como é que Vim, foi, assim, vim. chegar até a UBRA? A UBRA foi a primeira coisa que nós fizemos. Meu marido achou a UBRA, me apresentou a UBRA. Então, minha condição para ter vindo para cá era continuar estudando. Então, Perfeito. isso era... Não me importava qual lugar, qual distância. Meu vínculo familiar é bem estabelecido com os meus familiares de Minas. Então, não era um problema vir com a minha família para cá. Meu problema era parar de estudar, porque eu já voltei a estudar com 35 anos. Então, eu tinha que ter o meu superior. Eu sou técnica em enfermagem, então toda a minha trajetória de vulnerabilidade com a minha família e suas dificuldades, eu pude fazer um técnico em enfermagem e começar a trabalhar. Então, eu fiz meu técnico de enfermagem dos meus 18 até os meus 20, e aí, desde então, eu trabalhei. Então, com 35 eu volto, e aí meu marido vem, querendo, claro, melhorar a vida, porque ele tinha formado, e aí vou para o Rio Grande do Sul. Ok, preciso continuar estudando. Ok, vou procurar uma faculdade. Achou a UBRA, me apresentou. E, desde então, não pensei em outras. Claro que a gente sempre pesquisa, mas a UBRA era que realmente tinha o curso que eu queria. A enfermagem é um curso longevo. Fizemos 40 anos esse ano, com muito orgulho. Nossa maioria das nossas professoras são formadas aqui. Então, a cultura institucional ela é muito rica e muito forte no nosso curso. E enfermagem, para mim, é uma coisa que eu sempre pensei. Eu venho de uma família muito maternal. As mulheres da minha família são muito cuidadoras. Então, eu tive uma oportunidade de entender o que é o real cuidado nas suas mazelas, nas suas dificuldades, e escolher a enfermagem. Não outra profissão, já me indagaram sobre isso. Você não quer ser física, você não quer ser médica, você não quer ser fono? Não, quero ser enfermeira. Então, eu tive isso na minha cabeça. Hoje estou finalizando, estou no 10º semestre.
Tô aqui com a carinha bem cansada, Parabéns, tá, gente? parabéns, Olheiras. não é fácil. Bom que tá chegando já a formatura, Tá né? tá chegando férias aí, entendeu? Eu vou pra Minas, vou comer o meu bom pão de queijo. Ai, me Ah, leva contigo. acho que todo me mundo leva vai, né? junto. Meu café, meu café. E a Love também daqui a pouco tá se formando em breve, né? Sim, graças Tá a Deus, eu tenho mais um semestre. Ela já tá, né? Então, quase. queria trocar um lugarzinho com ela. Tchau, Mas- tchau, Ubra, sentirei saudades. Volte sempre. E a Ubra aqui é uma cidade, né? De tantas coisas Uma que tem pequena aqui. cidade. Quando eu cheguei aqui, eu senti assim, fiquei bem surpresa, como eu já contei, mas vou repetir para vocês. A minha coordenadora, a nossa coordenadora Priscila, me recebeu no primeiro dia para conhecer a Ubra. E o Uber me deixou no lugar errado, me deixou no final da Ubra, eu tive que andar todo o perímetro da rua. Quem não conhece a Ubra, venha conhecer a Ubra. venha conhecer. É uma boa caminhada, maravilhoso, é lindo. E eu pude nesse dia, que era um dia nublado, como hoje, e ela estava me esperando bem bonitinha na porta do prédio 1, com o guarda-chuva dela, e eu pude conhecer o prédio 1, que é onde a enfermagem normalmente se centraliza. Então, pude conhecer os laboratórios, tive esse privilégio, porque assim também vai muito da curiosidade e interesse do aluno. Quando eu perguntei se eu podia conhecer, a primeira coisa que ela falou que sim. Então, ela me recebeu, ela me apresentou alguns professores que estavam no dia, e assim eu entendi o acolhimento. Vim talvez com um certo preconceito para cá, porque são culturas diferentes. Então, os estados se falam, né? Então, as culturas se falam. Então, isso já me ajudou a ficar um pouco mais tranquila, sendo bem recebida no Bem lugar que eu ia recebida. passar mais tempo. Né? E para quem está começando, né? Agora vocês já estão ali finalizando, que é um dos momentos mais esperados, né? Sim. Mas para quem está chegando, quais são as áreas de atuação da enfermagem? O enfermeiro, ele pode ser enfermeiro gestor, acho que isso a gente pode falar já de cara. Eu gosto da gestão, tá? Não é algo que eu talvez faça agora, mas como a gente já gerencia o cuidado, e normalmente as unidades, né, dependendo da instituição, então o enfermeiro pode ser gestor de unidade básica, que se ele tiver essa capacitação. Mas o nosso curso já é muito direcionado. Dentro da nossa grade curricular, a gente fala sempre de gerenciamento. O enfermeiro, ele pode ser autônomo, ele pode lidar com pacientes domiciliados, ele pode cuidar de feridas, ele pode dar aconselhamentos, ele pode dar cursos, dependendo da área que ele resolver atuar. Ele pode atuar tanto em lares de longa permanência também, isso é importante, é super importante ter um enfermeiro para a gestão dos cuidadores, dos técnicos, né? E até mesmo do próprio cuidado em si, porque o enfermeiro ele aprende tudo, tá? Tudo, pelo menos na nossa universidade, a gente aprende dos serviços básicos que todos deveriam saber, porque não tem como eu liderar sem saber fazer. Então, se eu quero que o meu paciente esteja limpo, eu preciso aprender a dar um banho. Eu preciso saber como dar um banho em um paciente acamado. Eu preciso saber vestir esse paciente numa cama. Se o paciente ele é obeso ou não, como que eu movimento esse paciente? Se é em dupla ou não. Então, eu preciso saber disso. E nosso curso ele tem isso desde o primeiro semestre. Vocês também falaram, né, que o período de férias está chegando, que é também um dos períodos esperados pelos acadêmicos, né? Sim. Que é o período de descanso, que a gente consegue pensar ali no próximo semestre, mas também dá uma tranquilizada. Para a enfermagem, meninas, a gente já está ali no verão, né? E tem muita festa, muita coisa chegando. Sim. Como que a enfermagem pode trazer prevenção, cuidados no verão também? Sim. O que a gente pode falar, Love, que seja extremamente importante? Talvez a gente pode começar pelos idosos. O Rio Grande do Sul tem uma concentração considerável de pessoas idosas, né, longevas, pessoas ativas. A gente vê que no verão, com essa discrepância climática, então a gente pôde ter essa noção, né? Minas tem um outro ritmo de clima, isso Lá no pega Haiti no Haiti também. É outra coisa Então, por uma questão Diferente fisiológica, a gente daqui. já entende que a gente trabalha pior em períodos de inverno e melhor no verão. Porque é uma questão de cortisol, de melatonina, então tem uma questão hormonal. O que a gente fala muito, hidratação sempre, exercício físico. Toma muita água. Exato, né? Porque hidratação. aqui eu percebo que verão aqui é muito quente. Sim. E o inverno é muito frio. Isso aí. Então, nesse É momento... 880, né? Os Eu sempre falo extremos, isso. né? São extremos aqui. São extremos. E a princípio, assim, eu sofri um pouco. Eu tenho várias alergias respiratórias. Então, de cara, eu já peguei uma amigdalite, assim, em 2022.
bem puxado. Mas é aquilo, e eu lembro do primeiro dia que eu vim para cá, eu cheguei fazendo 26 graus, quando o primeiro dia de Ubra estava fazendo 2. As pessoas riam de mim, porque eu cheguei de cachecol, touca e luva. E as pessoas estavam cobertas, mas não tanto Sim, quanto não eu, né? tanto E como todo você. mundo com seu chimarrão, e eu falei, que isso? Ah, As pessoas... a garrafa... Até você também tomava chimarrão. Não, mas agora eu tomo chimarrão estudando, que é Aham. delicioso. Sim, eu tomo chimarrão, gente. Sim, eu não tomo só Eu café. não Se tomo rendeu ainda, à mas... cultura. Não toma? é Já delici- provou? Já. Não, é delicioso. Eu acho que falta açúcar. Mas sabe, eu vou te dizer, quando eu era pequena, eu tomava, eu achava muito amargo, eu colocava um pouquinho de açúcar, daí, o mate açucarado, enfim. Até pra acostumar. Vai acostumando Daí, quando- depois, vicia. Não, eu Aí experimentei. tu entende que... Aí tira o açúcar, É. daí, maravilhoso. Na verdade, na época da enchente, com a atuação nossa aqui, né, que foi super importante no período da enchente, eu me rendi porque eu passei uma noite substituindo a Priscila no dia, que foi muito bom para aprendizado, sabe? Foi essa confiança que ela teve no dia. E as pessoas estavam o quê? Passando a noite rodando o chimarrão. Chimarrão. Se eu não entrasse Ele ali. aquece, né? Não, se eu não entrasse ali, eu ia ficar com sono. Porque toda hora as tem a dinâmicas cafeína, chegando. né? Aí ali eu já aprendi com a erva normal mesmo, sem nenhuma outra Sem nada. ervas, né? Sem chá. Mas eu tomo com hortelã, me julguem. Eu também gosto de hortelã. Amo é. com hortelã. Ai, meninas, tá muito legal o papo, mas a gente vai ter que chamar um breve intervalo. E logo mais a gente tá de volta, então. Ok. Estamos de volta com o segundo bloco. E o que nós vamos falar no segundo bloco, Ali? Vamos falar sobre os cuidados com a saúde no período de férias, né? Verão chegando. Extremamente importante, que todo gaúcho fica maravilhado com o verão, que pode sair, né? Pode sair. Ir para os parques, sentar com a sua boa cadeirinha de praia. Coisa boa. E tomar um chimarrão e ficar com a família. né? Nós É nós muito falamos bom. ali, né, sobre hidratação, mas além disso, o que mais a gente pode fazer como prevenção para conseguir curtir e curtir com a família também esse período? Já que o grande papel da enfermagem é ser educador, então a gente prioriza sempre continuar mantendo a hidratação, a alimentação correta, isso é muito importante. Então, priorizar por frutas que tenham mais água, cuidar com os processados e ultraprocessados, que na verdade todos os alimentos são, mas já tem essa terminologia, a gente tem que usar. Cuidar com as alimentações fora de casa, na rua, com a lavagem de mãos, que é super importante. Não esquecer o álcool, já que não tem como, às vezes, parar em algum lugar para lavar a mão com água e sabão, que é primordial, água e sabão. Mas o álcool, a gente sabe que se tiver o tempo ideal, que seria ali de 20 a 30 segundos de esfregaço, tentando certinho, a gente pode fazer um dia, talvez, aí, como que se lava a mão corretamente, como a gente Fica a dica, aprende, fica a dica, porque não é só lavar assim, tem outras Maneiras corretas de pra- lavar a mão. Então, seu bom álcool em gel na bolsa, um lenço umedecido é super importante, porque dependendo do local que você vai utilizar o banheiro, talvez não tenha água, então você pode usar esse lenço umedecido, tanto para se higienizar quanto higienizar a mão. E a hidratação é extremamente importante, principalmente para pessoas idosas, crianças, porque no verão, eu sei que já é cultural, vocês ficam mais em parques, vocês andam mais, né? Então, isso para a gente é até interessante, que a gente também é estimulado a fazer o mesmo. Então, o sol, o cortisol ativa melhor, a gente fica mais bem-humorado, melhor para trabalhar, melhor para socializar, melhor para vir para a faculdade, já que a Ubra Grande tem um lago lindo. Ai, é lindo, Lindo. maravilhoso. Aproveitei pouquíssimo esse lago, gente. Estou indo embora, vou ter que um dia vir cá caminhando. Ainda pra dá aproveitar tempo, essa- ainda A gente Dá? já deixa marcado isso aí. Não tá. Não dá. Não dá tempo, tem muita coisa. Não dá Você tempo. comentou ali sobre frutas, né? Sim. Quais são as frutas que você acha que a gente buscaria hidratação, mais, né? mais poder? Melancia, melão. O problema das frutas são a frutose, mas a gente sabe que tem N coisas que falam ultimamente, né? Fake news e desinformação. Mas a frutose, ela é essencial, ela é algo importante para a nossa saúde. Pior é o açúcar branco, mas é importante a alimentação com frutas. A gente acha que, principalmente o idoso toma pouca água.
Tá. Então, a alimentação, né, introduzir mais frutas para esse idoso é super importante. Então, uma boa laranja, bergamota para vocês, mexerica para o mineiro, tá? A gente fala mexerica. Então, a bergamota, na época da bergamota, melão, melancia, laranja. Mas no verão agora tem muito melancia. Tem muita melancia. Suco de E é muito melancia bom, é né, ótimo, inclusive. tá? Suco de melancia com limão é maravilhoso, com hortelã. Suco de abacaxi. Cuidado com as acidez, né? Porque justamente agride ali pessoas que têm problemas estomacais. Não é ideal, mas um bom melão, né? O melão é muito gostoso. Muito. Quando tiver bem amarelinho, sempre são os melhores. Já é a dica aí da mãe. Olha, fica a É, dica. fica a dica da mãe. Mas a gente também acho legal falar sobre os períodos da alimentação. Normalmente, né, a gente acorda, verão, a gente já come ali uma coisa que a gente já não tá tão com tanto hábito de a gente vai trocando, né, as Sim, refeições. sim. Férias a gente sempre faz isso, troca horário, Dorme mais. Dorme tarde. mais. Desregula, né? Um pouco aquela Desregula. rotina. Qual aí. seria o ideal para a gente manter uma saúde boa para conseguir curtir a praia, por exemplo? Quando a gente vai para a praia, muda tudo de novo, É verdade. né? É. Então, como que a gente faz nesse período? E também, eu queria perguntar para vocês sobre a questão do sol. Como que a gente cuida da pele? Sim. É importante Pode que falar. a gente use a proteção solar, né? A creme que a gente passa. E também a gente pode usar óculos, né? pra Óculos, chapéu, boné. Isso, para poder não se proteger, porque o sol, quando tu pega de manhã cedinho, a gente toma a vitamina D. Mas quando começa a subir demais, né? Daí não. É outra coisa. A gente precisa se proteger nesse momento. A superexposição causa queimadura. Pessoas Isso. mais brancas têm que ter mais cuidado com proteção. Então, além de usar chapéu, óculos, boné, proteção, também as blusas UVs. Pessoas como nós, de pele negra, tem que ter um cuidado maior. Então, nós nos queimamos também, tá? Os melanócitos, eles vão nos proteger ali, vai criar uma certa camada, porque já existe uma pigmentação na nossa pele. Mas a gente também tem que usar o fator. E não interessa o fator, tá? Então, é um processo comercial. Se você tiver um protetor solar 30, você vai ter que passar ele mais vezes durante o dia, mas você não interessa. Tem Não esse processo interessa. também. Não interessa o fator. Eu vou usar um 50, Ele porque eu passo protege uma igual, vez. é a questão Ele do protege, tempo. É a questão do tempo. É o tempo e o tempo que você se banha também. Se você se banha mais, você vai ter que reaplicá-lo. De A gente novo. aprende muito errado a usar o protetor solar. A gente acha que passa uma vez só, né? Não, É. ele vai sair. Tem uns que Eu vão ficar erro um pouco aí. mais. Sim, principalmente você com essa pele. Aí você, com certeza, você não vai conseguir amorenar, como se diz, mas vai ficar muito vermelha. A gente e aí, tenta. E a queimadura vai vir. E aí é um Sim, processo. tem Então, você que vai ter uma cuidar insolação, vai desidratar. Mas eu não sabia, eu sempre fiquei com dúvida com essa questão do fator, né, de Sim. proteção, 30, 60, enfim. Você vai só esticar o tempo. O período? O período, só. Mas você vai ter que reaplicá-lo do mesmo jeito. Principalmente no rosto, se você não tiver uma proteção de cabeça. E é aí que você tem que... Principalmente essas partes que ficam normalmente mais expostas. Porque há pessoas que usam blusa UV, mas a mão fica exposta. Né? O rosto, usa óculos, tem a questão da marca do óculos, então passar. Então também. tem protetores solares tão caros e mais baratos. E vai de acordo com Sim, o poder com teu aquisitivo de cada um. bolso. Exatamente. E tem a questão da exposição, o horário de exposição, Sim. né? O que se diz na literatura que é ideal pegar até as 11 da manhã, né? O período ali das 9 até as 11h30 da manhã. E depois desse horário, você tem que usar uma proteção maior. Então, você tem que estar mais Protegido, equipado e protegido. Mas é aquilo. A gente também acha que, às vezes, é um bom peru assado, digamos assim, né? Você quer ficar exposto, demasia. Não, exposição do sol, uma caminhada de 20 minutos no sol é ideal. É o ideal. É o ideal. Sim. Entendi. Nossa, que É, interessante e, isso, né? E a questão também não só tem a questão da insolação, né? Também que Sim. pode acontecer Sim. pela alta temperatura, não sei, Exato. problemas de pressão também, Sim, né? os idosos sofrem Sim. muito com E isso. nesse momento de verão, as pessoas sofrem muito com pressão alta, né? Os idosos que têm comorbidades, eles sofrem muito. Aí temos que atentar mais Argumenta. ainda. Para eles, então, crianças e idosos são pessoas... Idosos por não se alimentarem como deveriam, principalmente idosos que moram ainda sozinhos, e eles não se hidratam, já é normal do idoso. Então, o idoso ele vai perdendo mais massa, ele vai ficando um pouco mais debilitado, dependendo do idoso, dependendo da comorbidade que ele tem. Então, tem que se atentar à alimentação, tem que se atentar principalmente à hidratação. Porque o idoso, que é o principal. ele tem um fator que ele declina muito rápido. É como a criança. A criança está ótima, daqui a pouco ela cai.
Do mesmo jeito que ela pode estar muito ruim e ela melhora. São os dois extremos da nossa vida. Então, o idoso, o principal, a gente consegue perder um idoso por desidratação. Nossa. A gente consegue perder um idoso por infecção de trato urinário. Então tem que ter muito. Tem que tomar bastante muita. água. Eu não bastante gosto. água. Mas Vai ter que precisa. gostar. Precisa. É, no tem a verão. questão renal, né, ali também. Principalmente. Então, o idoso, câncer de pele em idoso, por falta de proteção. Porque não se cuida, às vezes não se higieniza direito, às vezes não passa um creme hidratante. Aí a pele vai ficando mais fina, vai ficando mais craquelada, mais ressecada, porque também não se hidrata. Então, aí é uma constância. E tem questão, às vezes, alguns idosos que são acamados ou Sim. ficam mais tempo deitado, ficam mais Sim. tempo em repouso. Isso. Eu não sei, deve ter essa questão da Principalmente ferida, né? Lesões, exatamente, lesões por lesão. pressão. Isso. Pode passar lesão por pressão. Mudança de decúbito é super importante, hidratação. A higiene de leito, ela tem que ser melhor ainda do que a higiene de aspersão, que a gente fala, que é chuveiro, né? Que você toma com a água caindo. Então, às vezes, demanda muito da dinâmica familiar. Tem familiares que conseguem pagar alguém para ficar com esse idoso. Tem idosos que são institucionalizados. Então, vai ter uma equipe que vai conseguir dar um banho naquele idoso, mas aquele familiar que ele não sabe, a enfermagem está aí também para poder direcionar. Então, quando você tem a estratégia de saúde da família, que dá a unidade básica, é justamente isso. Quando o enfermeiro vai fazer aquela dinâmica de quantos domiciliados ele tem ali na região, o atendimento que ele tem que fazer semanalmente a esses domiciliados, ele auxilia também nisso. O que o idoso não pode deixar de comer? O que a criança não pode... Até o que o adulto atento, jovem né? também não pode deixar de fazer. Porque o cuidado é para todos. Uns precisam ser mais e outros vão dizer menos, mas não é menos. Mais ou menos. Mais ou menos, isso aí. E tem essa diferença aí do período do ano, né? Vocês falaram todos os cuidados ali do verão. No inverno, eu acho que é a questão mais do resfriado, de coisas Pele mais assim. seca. Ai, no verão. No verão. Isso, no inverno daí. No inverno? No inverno aí a pele fica mais seca. Sim. Né? Tomamos banho mais quente, né? Isso é um processo. sim. É muito frio aqui, são extremos. Então, e ainda assim tem pessoas que só gostam de tomar banho quente. Toma no verão ou no inverno. Eu sou uma delas. Então, a hidratação ela é constante. Um bom constante. hidratante não precisa ser um hidratante caro. Pode ser um hidratante barato. Um bom hidratante. Tomou o banho, hidrate a pele. Eu não faço isso. E no deveria. inverno também a gente toma menos água. Isso é um verdade. processo. A gente sente menos sede. A gente fica mais parado. Então, exige no mais... verão No verão, é você... natural, né? A gente sentir mais sede. Mais por sede. pessoa, No inverno, não. Isso. Vocês tomam muito chimarrão, Mas não é aí tem que água, tá? aumentar. Não é água. Chimarrão Já não é me água. falaram. E quando a que não gente tem. fala em sentir sede, muitas pessoas só lembram da água. Quando sente sede. Quando sente sede, Mas mas não qual é o ideal? o normal. O ideal, a literatura fala 1,5 litro por dia. Mas ainda assim tem especificações de cada pessoa. Eu consigo tomar... Então, eu sempre faço uma análise assim, eu falo para todos os meus pacientes, quando eu estou orientando-os. Eu meço pela garrafinha de 500 ml. Que você consegue lembrar quantos litros você conseguiu tomar naquele dia. Então, se você consegue, numa garrafinha, tomar 2 por período do dia, 2 de manhã, 2 à tarde, 2 à noite, você tomou 3 litros de água. Tá. Dependendo da dinâmica familiar que você tenha do trabalho, você vai tomar menos. Mas o ideal seria até 1,5 litro. Chimarrão não é água, café não é água, suco não é O água. chimarrão acaba, acho que até desidratando um pouco, né? Mas aí é que tá, porque vocês tomam muito e aí vocês repõem, né? Então, vocês ficam naquele ciclo, faz xixi, volta, faz xixi, volta. Mas não deixa de ter alguma composição, tem um chá. Sim. Mas não é água. Não substitui, né? Não então. substitui. Você está fazendo o seu rim trabalhar bem, mas não está fazendo o seu corpo se hidratar como deveria. Essa é a questão. Essa é a questão. Da hidratação. Pelo menos tem um benefício, né? Tem, você se mantém hidratado de uma certa forma. Mas não pode não substituir. não é água. Não é água. Não é água. Água é vida, gente. E outra coisa também, já falando, né, no período do verão. Os jovens, a maior parte dos jovens, Sim. gostam muito do energético. Energético é um problema, né? Eu tenho uma filha de 17 anos e ela é consumidora de energético, é uma coisa que eu oriento ela sempre. Questões de arritmia cardíaca, a gente tem casos, né, famosos já de pessoas que tiveram problemas sérios cardíacos por causa do energético. O que eu falo para ela como mãe, tá? Não é só como enfermeira, mas como mãe. Preferência por energéticos que não têm açúcar. E não consumi-los com bebida alcoólica. Mas é um problema. Porque os jovens, a maioria eles misturam. é o kit, com vodka, né? é o kit. Vodka e energético. E o horário que você os consome, porque normalmente eles consomem à noite.
E isso vai afetar o sono. Isso vai impactar de como o seu coração ele vai se desenvolver naquela noite, porque você está dando estímulo para ele. Você está dando cafeína, você está dando taurina, e você está dando, normalmente você está dando açúcar, e fora o álcool. Então, isso é um processo fisiológico que vai atrapalhar em muito. Então, tem muitas pessoas que infartaram com energético dormindo. Estavam dormindo. Nossa. E aí sentiram a dor. E jovens, pessoas jovens. Então, o que eu peço para ela sempre é não exagerar durante a semana e não tomar muito quando ela for tomar. Porque eles não vão parar de tomar. É como o cigarro, como o vape. Eles não vão parar de usar. A gente sabe que faz mal, existe N estudos sobre isso. A gente já está cansado de saber. Porém, então, a gente pode, talvez, diminuir. Vamos ter um pouco mais de consciência. É como o sal, é como o açúcar. A gente já sabe que faz mal. Excesso é ruim e pouco também é ruim. A gente está sempre em homeostase. Equilibrando. A gente está sempre equilibrando. Não tem como... a gente não vai... a gente pode largar o açúcar, mas a gente não consegue largar o sal completamente. A gente pode fazer, né, vice-versa. O álcool é a mesma coisa. Você pode parar de tomar seu vinho que você tomava todo final de semana, mas você vai continuar tomando talvez um cálice. Ou a sua vodka, o seu drink que você gosta de fazer. A dinâmica é... Vamos tentar equilibrar, não tomar tanto, porque tem um processo aí, às vezes a gente se ancora. Como a comida, como o açúcar, o chocolate. Eu mesmo sou bem chocolatra. Então, esse momento do final de estudo, então, nem se fala. Às vezes fica acordado até mais tarde. Então, aí tem um chimarrão ali, tem um chocolate. E vocês também têm uma rotina bem puxada, né? Assim, enquanto... A Ubra é exigente. A Ubra é exigente. A Ubra prepara profissionais que realmente têm o sarrafo da enfermagem e ela é alta. Então, a gente tem que fazer por onde, porque a gente tem uma obrigação, uma responsabilidade de ir para os campos e demonstrar que ainda tem uma qualidade, né? Permanece a qualidade de ensino da Ubra, da enfermagem da Ubra. Nós somos conhecidos, a gente é reconhecido, a gente tem um padrão, tem uma cultura muito bem estabelecida no mercado de trabalho. Eu falo isso com muita propriedade, porque eu não sou daqui. Muito orgulho. Então, como eu não sou daqui, então eu consigo me surpreender, às vezes, com as interpelações que eu tenho das pessoas. Ah, você estuda na Ubra? Ah, eu estudei na Ubra. Ah, que legal você estudar na Ubra. A Ubra é bem legal. Então, isso é bom para a gente. A gente fica agradecido, a gente se sente importante, mas também a gente fica com uma responsabilidade muito grande. Sim. Porque a gente está carregando um nome. Uma parte importante, Poli, nessa fase que a gente está falando, saindo da Ubra, nós, como enfermeira negra, a gente sofre muito racismo. Isso aí. Muito preconceito. Mas como a UBLA, né, é uma universidade que se forma o profissional, né, pronto, né, está totalmente pronto para o mercado de trabalho. Então, isso faz uma grande diferença. Ah, onde tu está estudando? Ah, tá. Então, já gera uma confiança. Fora a representatividade, né? Isso, porque tu saiu da UBLA, daí os pacientes, a comunidade se enxerga melhor. Reconhece esse valor, né, e cada vez mais, né, já que a Love trouxe esse assunto, e é extremamente importante, nós temos que falar sobre ele. Representatividade importa. Quem não é abarcado por ela está vivendo no privilégio, é um privilégio que a gente não vive, apesar da nossa população ser majoritariamente negra, parda e preta. Então, quando a gente está... Isso a gente sente nos estágios. Sente quando sempre. A gente está ali para atender e a pessoa chega, ela fica feliz em nos ver. Não é que ela não ficaria feliz em ver uma pessoa branca, mas ver uma pessoa como igual, uma pessoa que vai entender por que esse preconceito chega, por que as pessoas elas nos tratam diferente, qual o tom que essa pessoa usa, por que as pessoas falam do nosso cabelo, por que as pessoas têm a necessidade de pontuar coisas. E já tem um processo histórico do Sul. Isso também é uma coisa que a gente precisa falar mais. É a responsabilidade social que o brasileiro tem, não é só o gaúcho, só o mineiro, não é só. Né? O processo que a Love passou no país dela, tem todo um processo de guerra civil, tem todo um processo que ela sabe muito bem. Sim. E nós passamos também na nossa história, que nosso país é um país continental. Ele tem 525, ele é muito longevo. Então, a gente tem processos e nós somos o último país a abolir a escravidão. Então, nós temos uma responsabilidade. Nós temos uma parcela da população que vive um privilégio. E nós, como essa representatividade da nossa profissão, a gente leva toda essa história. Então, quando a pessoa ela chega com a sua dinâmica, com o seu jeito de falar, onde ela mora, com o seu jeito de como ela está vestida. Porque até isso é impactado para a gente quando a gente sai de casa. A gente é educado em casa. Cuidado com a roupa que você veste, como você se pronuncia, até com o tênis, o calçado que você se veste. Porque talvez ali vai ser um norteador para você sofrer algo.
Então, quando a pessoa ela é mais humilde, ela vem de uma origem bem mais vulnerabilizada, talvez ela vai chegar para o atendimento e ela não tomou banho. E isso a gente tem que ter consciência. Então, se você está na saúde, você sabe que você vai atender da elite a pessoa mais empobrecida, da pessoa de condição de rua, a pessoa marginalizada, as pessoas que se identificam com outro gênero, das pessoas LGBTQIAPN+. Então, nós, como profissionais de saúde, a gente tem que entender essas dinâmicas. E nós estamos preparados para receber também. esses Exatamente. casos. Porque se tu não tem capacidade para lidar com essas pessoas, por exemplo, uma pessoa de situação de rua, quando chega, não é todo mundo que vai querer se encostar nessa pessoa. Isso é um né? problema. Então, eu, como enfermeira, minha missão é enxergar e entender essa pessoa e acolher. Sim. Então, nós estamos preparados para isso. Uma pessoa, por exemplo, que tem problema mental, saúde mental, essa pessoa chega no hospital, quer fazer barraco, quem que vai acalmar essa pessoa é a enfermeira. Normalmente somos nós que estamos somos aí. nós. Essa profissão é realmente muito inspiradora, né? Sim. Muito, muito mesmo. E muito bonita. E eu vou falar assim, eu e a Ali, certamente a gente queria ficar muito mais tempo Com aqui. certeza. Ficar o dia Sim. inteiro. Voltaremos. Por favor, meninas, voltem. Por Agora favor. a gente está chegando no momento que a gente não gosta, que é de Sim. finalizar esse Sim. assunto, que está realmente muito incrível. Mas a gente já deixa, né? Estende o convite para vocês, para que vocês Obrigada. retornem, para que a gente traga outros temas também, que é muito importante ter os acadêmicos aqui Sim. falando sobre isso, trazendo muitos mitos, mitos e verdades que a gente tem Sim. muita dúvida, né? Claro, Muitas sempre. realidades também que está escondido. É isso Perfeito. aí. Isso é legal da gente exatamente. debater e trazer essas pautas importantes que vocês abordaram, né? O diálogo ele é importante. Quando a gente está disposto, acontece mudança. É verdade. Isso aí, perfeita colocação. Meninas, muito obrigada por Muito aceitarem obrigada. o Obrigada, convite. gente. Foi Foi para ótimo. nós, foi um prazer receber vocês. E estendemos já o convite para outros assuntos. Talvez eu volte com pão de queijo. Olha! Não vou prometer. Vamos agendar já Não, aqui. É janeiro. Esse aí tu grava assim, ó, e dá uma pausa ali e volta pra gente lembrar um disso. docinho de leite talvez dê. Olha aí, a gente quer, né? A gente gosta, a gente gosta. Adorei, já quero agendar, hein? Ah, eu Vamos. também. Obrigada, gente, muito meninas. obrigada e até Eu o que próximo agradeço. podcast. Obrigada, gente. Tchau, gente. Obrigado, tchau.